pessoal, bem-vindos ao nosso espaço de tranquilidade e cura, onde a nutrição é para o corpo, os florais são para a alma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou nutricionista formada pela Unicamp, que atua com a abordagem da nutrição comportamental há 6 anos em consultório e também trabalho com a terapia floral, com a indicação de essências florais para melhora da qualidade de vida. O tema que eu quero trazer hoje é um pouco diferente do que eu tenho feito até aqui, porque eu quero falar um pouco mais profundamente sobre o meu trabalho em nutrição comportamental. Então, como que funciona, quantas consultas são, o que a gente trabalha nessas consultas, o que a gente faz, né, já que não tem dieta no atendimento, então que pontos ali que a gente vai trabalhar, como que é diferente do trabalho da psicologia. Então eu queria trazer um pouquinho mais sobre isso e sobre como a nutrição comportamental pode te ajudar. E aí, para começar esse vídeo, eu quero contar brevemente um pouquinho da minha história na nutrição. Então, logo que eu me formei, eu não me identificava muito com a abordagem tradicional, porque eu já tinha passado na adolescência com uma nutricionista por conta de uma transição para alimentação vegetariana na época. E aí ela tinha me passado uma dieta, uma nutricionista de convênio, imprimiu um papel, me passou uma dieta, passou a mesma dieta para os meus pais, na época, que também foram comigo, e aí a gente guardou aquela dieta no fundo da gaveta e nunca seguiu. Isso porque a minha mãe sempre teve uma alimentação assim muito saudável, então a gente fazia coisas mais nutritivas, mais saudáveis, sempre comeu farinha integral, cereais integrais, ervilha, lentilha, chia, linhaça, esses alimentos funcionais diferentões, assim, pela cabeça da minha mãe, porque pelo que a nutricionista passou, a gente nunca seguiu, assim, aquela dieta, né? Não se encaixava a nossa rotina, não tinha nada a ver com a gente, não era a mesma coisa que eu gostava, que meu pai gostava, por exemplo, então, às vezes, não deu muito certo. E aí, quando eu fui realmente fazer nutrição, eu achava que eu não ia trabalhar em consultório, eu achava que eu ia trabalhar na merenda escolar, em qualquer outra coisa que fosse não passar dieta, porque justamente eu não me identificava com você entregar um pedaço de papel para o paciente que quer colocar na gaveta, né? E aí, no final da minha faculdade, eu fiz um trabalho com pacientes que tinham feito cirurgia bariátrica, sobre as motivações, sobre as expectativas deles após a cirurgia. E aí esse trabalho foi feito junto com a minha professora de psicologia na época, na faculdade. E ela me apresentou o livro de nutrição comportamental, logo que eu me formei ali em 2018. E aí, antes de eu começar a atender, eu já estava lendo o livro e tudo mais, e eu já vi que tinha algumas ferramentas ali que eu poderia usar com os pacientes, que não só a dieta, né? Que eu poderia complementar esse atendimento, que eu poderia trabalhar de forma diferente com esse paciente. E depois da leitura desse livro, eu fiz vários cursos na área. Então, eu tenho a formação da capacitação em nutrição comportamental pelo Instituto, né, de Nutrição Comportamental. Tenho formação no método SOFI de atendimento, que é o método da Sophie Deyran, nutricionista pioneira nesse modelo sem dietas no Brasil. Fiz um curso também de nutrição comportamental na prática com a Priscila Souza. E eu fiz vários cursos livres assim do Instituto de Nutrição Comportamental também, além da formação. Então, estou sempre me atualizando com eles, né, que são os pioneiros realmente, quem estuda sobre isso há muito tempo, quem trouxe para o Brasil, né, essa abordagem que antigamente era mais usada nos Estados Unidos e com transtornos alimentares especificamente. Então, em 2014, ela foi trazida no Brasil pela Marli Alvarenga. E aí eu fiz várias formações, então, do Instituto. E aí eu comecei a trabalhar nessa maneira diferenciada, né? Sem a dieta em si, a dieta não sendo protagonista, o planejamento alimentar em si, eu não gosto de chamar de dieta, porque a dieta hoje em dia ela tem uma conotação muito pejorativa. Então, antigamente a dieta significava o padrão alimentar da pessoa ao longo do tempo, isso até os anos 90, por aí. E dos anos 90 para cá, a dieta se tornou sinônimo de restrição, de você, aquele símbolo, né, que eu vou deixar para vocês também, da maçã com a fita métrica. Detesto esse símbolo, porque eu acho que assim não traz uma boa relação com a comida, sabe? A gente pensar dessa forma. E também, depois desses cursos, eu fui aprimorando nos próprios atendimentos, né? Fiz uma especialização em nutrição funcional, em nutrição bariátrica, em transtorno alimentar. Então, eu fui aprimorando o meu atendimento, mas o que mais, assim, foi importante para mim foi essa formação no método SOFI, que eu uso muitas ferramentas atualmente no meu atendimento. E aí eu queria contar, então, para vocês como que funciona, como que é esse atendimento.
Eu trabalho com um programa de 6 consultas. Lógico que algumas pessoas podem precisar de um pouco menos, outras pessoas precisar de um pouco mais. Mas um ponto importante que eu já trago no primeiro atendimento é que não dá para resolver todos os problemas da pessoa em uma única consulta. Assim como na psicologia a gente não resolve o problema em uma consulta, na fisioterapia a gente não resolve o problema em uma consulta, na nutrição também a gente não resolve o problema em uma consulta. Lógico, eu falo para os pacientes, não precisa de tantas assim como na psicologia, por exemplo, mas a gente precisa de algumas para que a gente consiga realmente resolver a questão da relação com a comida. Então, a diferença da nutrição comportamental para o trabalho do psicólogo é que o psicólogo vai, por exemplo, tratar traumas de infância, vai tratar questões emocionais mais profundas, tratar crenças, né, questões ali que o paciente precisa trabalhar, mas que não são tratadas pelo nutricionista, porque a gente nem tem essa formação, não tem essa capacitação. Né? O que a gente vai trabalhar? A relação do paciente com a comida. Então, tudo que envolver a comida. E tudo que envolve comida, o nutricionista pode sim trabalhar. Então, a gente vai trabalhar o psicológico em volta da alimentação. Então, por que a pessoa escolhe comer o que ela come? Por que ela tem, às vezes, o comer emocional, que é essa tentativa de lidar com as emoções usando a comida? Que outras estratégias que ela pode criar para lidar com esse comer emocional são pontos que a gente trabalha. E aí, se ela quiser aprofundar o trabalho, por exemplo, em questões de traumas e outras questões mais profundas, ela vai, em conjunto, fazer uma psicoterapia. Mas, na verdade, a nutrição comportamental, eu já vi no Instagram uma vez e eu gostei, é a terapia da comida. Então, a gente trabalhar justamente essas questões envolvendo a alimentação. Então, não só o que e quanto se come, mas como e por que se come é super importante. E aí, quando a gente pensa nesse programa de 6 consultas, então, num primeiro atendimento, o que eu faço? Eu gosto de apresentar para o paciente um pouquinho sobre a nutrição comportamental, que é completamente embasada em estudos científicos, eu até trago alguns também. Depois eu gosto de falar um pouquinho sobre a alimentação atual do paciente, como é que tá, o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu fiz até um post no Instagram muito tempo atrás que falava assim, ao seu nutricionista pergunta o que você gosta de comer, porque às vezes na nutrição tradicional não se pergunta isso, não se leva isso em consideração, né? Então a gente conversar sobre a alimentação atual, a gente montar um planejamento alimentar se o paciente tem essa necessidade. Então não é que eu não vou dar nada para o paciente, a gente monta algumas ideias de refeição, só que como é feito isso é diferente, porque a gente faz isso em conjunto. Então eu tenho uma ferramenta que dá algumas opções para cada uma das refeições. Depois tem assim, o que você gosta? Gosta disso, gosta daquilo. O que é importante para aquela refeição? Combinação de carboidrato, proteína. Então a gente não descarta o nutriente, não descarta a bioquímica da nutrição, né? A gente só trabalha em conjunto com a psicologia da nutrição também. Então a gente monta um planejamento alimentar, se o paciente quiser, com ideias para refeição, tem listinha de receitas, tem lista de compras, tem para montar as suas refeições da semana, para almoço e janta. Então tem ferramentas bem legais nesse sentido. E tem uma ferramenta muito importante que eu já trouxe aqui um vídeo para vocês bem completo sobre ela, que é o diário alimentar. Então, eu costumo falar que na nutrição comportamental, a tarefa de casa é muito importante, porque às vezes, na nutrição tradicional, o paciente tem essa ideia assim, ó, eu vou lá, vou pegar uma dieta, vou seguir essa dieta e acabou. Na nutrição comportamental, não tem necessariamente uma dieta, aí vai de acordo com o trabalho de cada nutricionista, mas no meu caso não tem um planejamento alimentar, que não é uma dieta, são algumas ideias de refeição. E aí, o que acontece? Quando o paciente vai para casa, ele tem que fazer alguns exercícios. Então, isso é importante na nutrição tradicional, na nutrição comportamental, desculpa. Porque senão o acompanhamento não dá certo. Se o paciente não está disposto a olhar para a alimentação dele, a olhar para as emoções dele, entender o que está acontecendo e ter um retrato atual, né, desse momento dele, não dá certo esse acompanhamento, fica muito livre, muito solto. Então eu costumo falar para os pacientes que assim, 50% do trabalho a gente faz na consulta, 50% do trabalho a gente faz em casa, né? Eu e o paciente conversando semanalmente pelo menos, e o paciente fazendo as tarefas de casa. E o diário alimentar, que eu vou deixar uma foto aqui para vocês e o link do vídeo, é uma dessas ferramentas de automonitoramento, de autopercepção, tem várias formas de fazer, então é mais ou menos isso que eu trabalho na primeira consulta. Lógico que muda de acordo com cada paciente, de acordo com cada demanda que eles trouxerem também.
Na segunda consulta, eu gosto de trabalhar um pouquinho sobre a percepção dos sinais internos. Então, a percepção de fome, os diferentes tipos de fome. E eu trouxe um vídeo aqui também sobre os diferentes tipos de fome, vou deixar para vocês na descrição desse vídeo aqui. Então, eu explico para o paciente cada uma delas. Tem um jogo de cartinhas também, que a gente faz algumas perguntas ali para identificar esse tipo de fome. Eu falo também sobre algumas estratégias, se o paciente tiver comer emocional, algumas estratégias para lidar com as emoções sem utilizar a comida. Então, o paciente vai entender a diferença de vontade de comer e fome, e aí vai trabalhar um diário alimentar mais completo, com uma escala de fome e saciedade. Então, é bem interessante também, porque essa reconexão, essa percepção dos sinais internos de fome e saciedade é essencial no tratamento da nutrição comportamental. No terceiro atendimento, a gente vai conversar um pouquinho sobre o planejamento das refeições, organização da cozinha, sobre o guia alimentar, que é um material bem interessante do Ministério da Saúde, que vai falar um pouquinho sobre a qualidade da alimentação, as combinações nutricionais, como que a gente pode montar refeições equilibradas. Então, tudo isso é trabalhado também ferramentas de gestão de tempo, organização de atividades, né? Tudo que é importante ali para esse planejamento dar certo, das refeições, né? Metas também a gente trabalha, então desde a primeira consulta eu coloco algumas metas e não é só assim, tome mais água, é assim, quanto que você vai tomar de água, que dias da semana que você vai tomar, como que você vai fazer para se lembrar de tomar mais água, por exemplo. Então a gente vai trabalhando essas metas de forma mais ampla, e eu sempre falo para o paciente, não conseguiu seguir, se você gostou da abordagem, você volta, porque a gente também pode ajustar a meta para mais, a meta para menos, de acordo com aquilo que foi possível para o paciente seguir, para o paciente fazer. Então, na terceira consulta trabalhamos planejamento. Na quarta consulta eu gosto de trabalhar bastante a leitura de rótulos também, então ferramentas para ajudar a manter a motivação, porque já é a metade ali do acompanhamento, ferramentas que ajudam a manter essa motivação em alta, né, aprendizados que a pessoa teve até aqui. Então, a gente vai trabalhando essas questões. Na quinta consulta, eu gosto de trabalhar bastante pensamentos e sentimentos em relação à alimentação. Então, tipos de pensamento, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui também sobre tipos de pensamento em relação à alimentação e como que a gente pode transformar esses pensamentos em pensamentos mais funcionais, né? Então, se você tem interesse em ver esse vídeo, deixa pra mim aqui nos comentários que eu gravo pra vocês. Então, tem vários tipos de pensamento, a gente vai vendo com o paciente o que ele se identifica. Tem também uma dinâmica de fases da vida, então, como que ele via alimentação na infância, na adolescência, o que ele trouxe para a vida adulta, né, a partir disso. Então, a gente vai trabalhando mais profundamente algumas questões. E na sexta consulta a gente fecha com o comer intuitivo. Tem um vídeo muito legal, muito completo aqui sobre o comer intuitivo. É uma abordagem que eu gosto bastante de utilizar, porque ela vai somar tudo que a gente veio trabalhando até ali. Tem ferramenta também dos aprendizados, então a gente vai trazer esses aprendizados das consultas anteriores para cá, que é bem interessante também. Eu tenho um vídeo aqui também, vou deixar nos links, sobre alguns dos aprendizados dos meus pacientes após o término, né, do acompanhamento em nutrição comportamental, que eu tirei de várias ferramentas dessas que eu apliquei com vários pacientes. Então, é bem possível a gente trabalhar questões, né, muito mais profundas do que só o que e quanto você vai comer, e a gente trabalhar com essa percepção de fome, percepção de saciedade, você se atentar a isso, você comer de acordo com esses sinais internos, uma qualidade adequada, uma quantidade adequada. Então, essa mais ou menos o esqueleto ali das minhas 6 consultas. Lógico que a gente vai tendo temas específicos, baseados ali no que cada paciente traz. E a gente também tem envio de materiais semanalmente, então tô sempre falando com o paciente, ele tá ali me mandando o diário alimentar, eu envio o material para ele, retorno sobre o diário, e esse contato entre consultas é essencial no acompanhamento em nutrição comportamental também, tá bom, pessoal? Então, eu queria trazer um pouquinho sobre a minha história, sobre como que funciona o meu trabalho. Se você tiver interesse em agendar uma consulta, eu vou deixar os links aqui também na descrição desse vídeo para vocês. E além de tudo isso que eu trabalho da nutrição comportamental, eu também alio a terapia com florais.
Então, para os meus pacientes de nutrição comportamental que têm interesse nesse trabalho com florais, a gente vai trabalhar também florais para ajudar a ter mais flexibilidade em relação à alimentação, para trabalhar questões do comer emocional, para trabalhar, por exemplo, disfunções de tireoide, outras questões sim que são importantes que vão surgindo também ao longo do acompanhamento. Então, o tratamento com florais ele vem para somar e para auxiliar a pessoa a mudar hábitos, né? Então é bem interessante também. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que pode gostar do acompanhamento e nutrição comportamental, que pode se identificar com ele, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, com seus familiares, seus amigos, deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Se vocês tiverem dúvida também sobre o atendimento e nutrição comportamental, podem colocar aqui embaixo pra mim, tá bom? Namastê, até a próxima!